pesquisador da Fiocruz, é um dos responsáveis pelo Infogripe. Daniel, muito obrigado pela participação aqui na Band News FM, obrigado pela atenção com os nossos ouvintes. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, Daniel. Bom, Daniel, primeiro a gente fez questão de anunciar aqui no começo do programa que é boa notícia para que todo mundo entenda que a gente pela primeira vez está chegando nessa situação do Brasil inteiro estar abaixo de 60% da ocupação dos leitos de UTI. Isso não havia acontecido desde que vocês começaram a monitorar, não é isso? E qual a razão principal? É o avanço da vacina? É uma conscientização maior da população? Realmente é uma notícia muito boa ter esse novo panorama aqui que está aparecendo nessa nova edição do nosso boletim do Observatório. É um contraste muito grande com o que nós tivemos lá no início de 2021, quando o mapa aparecia com a maioria dos estados em vermelho. Então a gente ficou muito contente de ver agora o mapa todo verde, né, com os estados com a taxa de ocupação de leitos abaixo do nível crítico. Isso significa que é possível de dar atendimento prioritário para as pessoas que mais precisam, sem ter uma saturação de sistema. Então, isso é muito positivo. A que se deve isso? Uma boa parcela seria por conta da vacinação que se ampliou e que vem avançando na população, a população aceitando bem a vacina. Muito importante que tenha uma cobertura vacinal ampla, tanto em adultos como também adolescentes e crianças, né, que para quem está para quem já foi a vacina já está sendo recomendada. E então é para se proteger, tanto tomar as doses no esquema completo, né, 2 doses, e as doses de reforço para quem as pessoas que são elegíveis. A vacinação é o meio mais efetivo de proteção. Então, ela vai proteger dessas formas mais graves, que seriam esses casos que a pessoa os adultos, né, que acontece de ir para a UTI de hospitais. Então, a gente conseguindo evitar, a gente evita essas hospitalizações e evita os óbitos. Agora, Daniel, ao mesmo tempo que a gente quer dar notícia boa e tranquilizar um pouco a população, a gente tem que ter a responsabilidade de deixar muito claro que não acabou. Não é o fim da pandemia, até porque a gente não sabe como vão evoluir as mutações do vírus e não estamos decretando o fim, relaxa que agora está tudo bem, não tem mais problema. Quais são os focos de preocupação ainda nesse aspecto e qual é a mensagem que a gente tem que passar para a população agora nesse momento, quando a gente comemora esse lado positivo, mas sabe que não acabou ainda? Perfeito, então, como eu estava dizendo, é de poder dar atendimento prioritário para quem precisa, então nos hospitais poder dar atendimento para quem seriam pessoas que estão mais vulneráveis, pessoas que têm vulnerabilidade por conta de comorbidades ou pessoas que são mais idosas. Então, procurar olhar dentro da população quais são os lugares onde tem menos acesso à vacina para poder fazer chegar essa vacina e proteger a população de uma forma com equidade, né, na população inteira, para não deixar ninguém para trás. É um momento de busca ativa, de fazer essa busca ativa, de cada cidade buscar as crianças que não se vacinaram, os idosos que não aplicaram reforço. É um momento de ir atrás de quem está nessa estatística aí de não plenamente protegido e ainda podendo correr maior risco? É um momento, sim, de procurar comunicar para as pessoas. Acho que a comunicação tem sido algo que é importante, acho que a imprensa tem feito muito esse papel, isso é importantíssimo destacar, né? Mas acho que ainda precisa mais. Então, por parte de prefeituras, estados e governos, então colocar chamar as pessoas, então acho que tem esse papel, sim. E a população aí acho que já assumiu, né, que entende que a vacinação é importante, mas aí também procurar entender que mesmo que se libere máscaras, por exemplo, de conseguir entender quando a pessoa está com sintoma, dela saber que é importante, nesse caso, usar máscara, se ela for algum transporte público ou algum lugar onde tem pouca ventilação e tem muitas pessoas naquele ambiente também, procurarem se proteger para evitar de transmitir ou de contrair o vírus. Então, a pandemia realmente ainda não acabou, a gente vai ter que acompanhar mais na frente aí
que não é descartado, né? Pode acontecer de aparecer novas variantes, então vai ser importante prestar atenção, sim, mais adiante. A gente conversa aqui na Band News FM com Daniel Vilela, pesquisador da Fiocruz, ele é um dos responsáveis pelo Infogripe. Daniel, a gente já vai para a 4ª dose, né, da vacina contra a Covid em praticamente todo o país. Lá atrás, no começo da pandemia, a gente perguntava isso para médicos, para cientistas, para pesquisadores e tudo ainda era muita especulação. Mas hoje, já pode-se dizer que é concreto o fato de que a vacinação contra a Covid vai ser anual, assim como é a vacinação da gripe, por exemplo? Nós vamos ter que ver o comportamento, ainda não tem um padrão bem definido como vai estar mais nos próximos meses, então isso é uma das coisas que eu estava falando, né? A gente vai ter que observar essa questão das variantes, mas a gente já observou isso lá atrás, por exemplo, influenza, que quando apareceu, então depois quer dizer, H1N1, H3N2, e aí aconteciam aqueles epidemias, e depois mais na frente aconteciam novas variantes desses vírus, então a vacina tinha que ser renovada a cada ano por conta dessas variantes. É um pouco disso que a gente tem esse pressentimento, né? A gente vai ter que observar, mas é o que poderia um cenário possível, sim, para a Covid-19, da gente ter que, quando a gente estiver num estágio mais controlado, então de ter uma vacinação anual. Mas é algo que a gente vai ter que avaliar nos próximos meses, no próximo ano. A gente vai ter que continuar estudando a epidemiologia dessa doença. Para a gente encerrar, vimos então que todo o mapa está verdinho, mas tem algum estado que de alguma forma tem que ser monitorado com mais atenção, que está mais perto de estar ultrapassando essa barreira de 60% de ocupação dos leitos? Quais são esses estados? Tinha uns estados do Centro-Oeste que estão já um pouco mais próximos, então tem que prestar um pouco mais de atenção. Os estados da região Norte, em geral, eles têm uma disponibilidade menor de leitos, então, assim, isso também é natural, né? Alguns estados foram disponibilizando menos leitos à medida que a epidemia foi ficando com um número menor de casos. Mas o que é importante prestar atenção é que se tiver qualquer nova oscilação de um possível aumento de casos, teria que disponibilizar novos leitos para poder dar conta. Então, esses estados que normalmente têm um número já menor, reduzido, já são menos, poderiam ser assim, menos aparelhados, eles precisam prestar mais atenção. Então, um pouco nesse sentido que é importante também ter equidade de serviços de saúde para poder atender a população de uma forma geral bem ampla. Tá certo. Muito obrigada, Daniel Vilela, pesquisador da Fiocruz, responsável pela pesquisa do Infogripe, pelas suas informações. É isso, vem um inverno, a gente está no outono, vem um inverno pela frente, tem vacinação contra a gripe, quem não vacinou contra a Covid ou precisa do reforço, corre para a fila, que a saúde é a sua saúde e a saúde de todos nós. Obrigada demais, viu, Daniel? Obrigado, Daniel. Grande prazer, muito obrigado.